No capítulo 7 de Mateus, Jesus começa dizendo: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Só que ele continua a dizer: Ele fala, porque com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que tiverem medido, vocês também serão medidos. Muita gente interpreta esse texto de forma errada, achando que você não precisa jamais discernir, porque a palavra julgar tem esse sentido de discernir entre uma coisa certa e uma coisa errada. Mas quando nós vamos para João capítulo 7, verso 24, Jesus diz: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai pela reta justiça. Ou seja, o mesmo verso de João 7, 24, que fala para não julgar pela aparência, fala para julgar pela reta justiça. Isso é meio óbvio. Ou seja, o que Jesus está condenando é o critério com que a pessoa está fazendo isso. Se você está usando um critério de aparência, está errado. Mas se o critério são as obras dessas pessoas, então está certo. E você vai ver isso no discorrer desse mesmo capítulo 7 de Mateus. Quando Jesus fala sobre tirar primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, quer dizer que você precisa sim tirar o cisco do olho, mas antes de tirar o cisco do olho, você precisa tirar a trave que está no seu olho. Não é para deixar o cisco lá. Então, ele continua falando sobre a oração. É aquele famoso texto, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. E aí, esse texto, lá em Lucas, que é uma passagem paralela, ele fala em Lucas 11, versos 9 ao 13. A mesma coisa que está em Mateus. Porém, a conclusão, ela explica: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ou seja, pedi, pedi e dar-se-vos-á o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, com seus dons espirituais, são as coisas boas das quais Jesus está falando aqui. Para você, primeiro, saber olhar para você e olhar para os outros com os olhos de Cristo. Por isso, no verso 12 é dito, portanto, que é uma conclusão, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Ou seja, é aquela lei de amar o próximo como a ti mesmo. Logo em seguida ele diz, entrem pela porta estreita, porque existe a porta larga, que é aquela que leva para a perdição, que todo mundo sabe que é o mundo e as coisas que há no mundo, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a porta estreita, e ele explica, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Não é só a porta que é estreita. O caminho também é apertado, que conduz para a vida. E são poucos que o encontram. Isso significa que muitas pessoas entraram num suposto evangelho por uma porta larga e estão caminhando em um caminho largo. Mas a grande verdade é que eles não estão caminhando no evangelho de Cristo. É um outro evangelho, como o apóstolo Paulo diz, que as pessoas deveriam estar atentas, mesmo que um anjo venha pregar um outro suposto evangelho, seja maldito. Anátema é a palavra que ele usa lá. Olha que interessante. Nesse capítulo 7 de Mateus, quando nós chegamos aqui no verso 15, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, porque eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes ou lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Agora eu pergunto, se você não pode julgar ou discernir, como é que você vai saber se ele é um falso profeta? Obviamente, você deve julgar as atitudes desses profetas. Pelos seus frutos, isso é, pelas suas obras, pelas suas práticas, você vai saber. Porque um fruto bom só sai de uma árvore boa e o fruto mau de uma árvore maligna. Então ele conclui dizendo, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Não é pelas suas palavras e não é simplesmente pelo que dizem acerca dessa pessoa, mas pelas obras que essa pessoa pratica. O fruto dela fala muito sobre quem ela é no mundo espiritual. E ignorar essa advertência de Jesus
é pedir para ser enganado por lobos, não é verdade? E como Jesus já está falando sobre os frutos, isso é, sobre as obras das pessoas, ele diz: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Não é aquele que acredita, não é aquele que pensa sobre isso, não é aquele que fala sobre isso, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos isso e fizemos aquilo. E Jesus vai dizer claramente: afaste de mim, né? Afaste de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, vocês praticam o mal, o pecado, vocês vivem uma vida pecaminosa. Então, esses são os frutos dessas pessoas, praticar a iniquidade. E por fim, Jesus conta a parábola daqueles dois fundamentos onde um homem construiu a sua casa na rocha e a outra na areia. Quando veio a tempestade, os ventos, aquela casa que estava na areia despedaçou, mas a casa que estava na rocha, ela ficou firme. Nós já ouvimos falar sobre essa parábola linda. E por fim, a Bíblia diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Havia uma diferença no ensino de Jesus com o ensino dos escribas. Lembrando que quando Jesus terminou de falar sobre esses assuntos, isso vem desde o capítulo 5 até a conclusão do capítulo 7. As multidões ficaram empolgadas, entendendo que Jesus falava daquilo que lhe é próprio, da palavra de Deus, porque ele é Deus. E esse foi o devocional diário de Mateus capítulo 7. Espero que você tenha compreendido esse assunto. Se você tiver mais algum comentário acerca disso, escreve aí embaixo para a gente. E que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.